NET Educação está de volta e depois de conversar sobre a importância dos jogos na educação das crianças, temos aqui um tema muito importante e duas convidadas especiais. Eu vou conversar com a Denise Naline, que é doutoranda da FEUSP, coordenadora de projetos de arte e educação do Instituto Avisalá e também coordenadora pedagógica do Centro de Estudos Psicopedagógicos ProSaber. Muito obrigada pela sua presença, Denise. Eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. E olha, eu converso também com a pedagoga Renata Americano, que é professora de graduação do Instituto Superior Singularidades e assessora pedagógica da Escola Viva. Muito obrigada pela presença, Eu Renata. que agradeço pelo convite. E nosso tema é o seguinte, gente, olha, excesso de lição versus brincar. Sabe tudo que a criança faz? Brincar, tem que fazer lição e também tem que brincar. E aí eu começo perguntando para vocês aqui, qual a importância da lição de casa, Renata? Então, na verdade, acho que a gente tem que voltar para a origem da lição de casa, né? Ela, quando surge, ela vem para que os estudantes criassem uma rotina de estudo, para eles aprendessem a estudar sozinhos em casa. Só que eu acho que com essa loucura do mundo hoje em dia, né, do mundo atual, e a demanda que não cabe tudo que a gente tem que fazer na vida, né, assim, é sempre muito, está sempre faltando tempo e cada vez se quer mais conteúdo. As escolas não dão mais conta pelo tempo que elas têm, então elas foram passando, de certa forma, essa tarefa do estudo para casa, né, e aí, no meu ponto de vista, acho que houve uma distorção aí, e uma distorção grande, né? Você estava contando a história dele no fim de semana e eu estava comentando até aqui que outro dia eu estava caminhando também no condomínio onde eu moro e tinham duas mulheres conversando na minha frente e uma comentando com a outra, ai, olha, esse fim de semana, hoje eu estudei tanto geografia porque meu filho tinha a prova. Aí você fala, gente, quem tem que estudar? Né? E a gente vê cada vez mais essa inversão, porque as crianças não dão conta, né? Porque essas tarefas que estão indo para casa, elas não têm mais autonomia para fazer, porque são complexas, são exageradas, e aí isso está caindo no colo dos pais, né? E eu acho isso muito sério, né? Sério porque, primeiro, que não está cumprindo a função e está tirando um tempo precioso das crianças, né? As crianças não têm mais tempo livre, o tempo do ócio, o tempo da brincadeira, que são atividades fundamentais, né? E eu ando numa fase mais radical. Eu acho que a gente tem que fazer uma mudança importante, porque eu acho que tem uma cultura já instaurada de que a escola boa é a escola que dá muita lição de casa. Eu acho que a gente tinha que parar com tudo isso, dar um tempo para essa lição de casa para poder reinventar como é que ela tem que acontecer de novo, porque do jeito que está realmente... Ela não está cumprindo a função, as crianças estão estressadas e os pais, né? Os pais só se relacionam com os filhos através da lição de casa, porque não sobra mais tempo para nada. Pois é, porque o pai, claro, quer que o filho aprenda, quer que o filho absorva esse conteúdo na escola e quer ajudar também no que for necessário. Mas há um exagero, Denise? Então, eu acho que é importante que a gente pense que tem que ter hora no dia da criança para tudo, não é? Eu acho que cada segmento educacional, ele tem que levar em consideração o que a criança consegue fazer com a autonomia. Eu acho que é importante, diferente até um pouco da Renata, eu acho que é muito importante você criar a disciplina para o estudo na criança. Só que eu acho que criar disciplina no estudo não é quantidade, e sim qualidade. Então, não adianta você passar 10 horas de lição de casa, não é? Vamos supor para uma criança de 11 anos, ou 3 horas de lição de casa, porque aí já é muita coisa. Para os pequenos da educação infantil, acho que a tônica está na brincadeira, mais do que na lição de casa. Então, o que eu fico pensando é que faz parte do projeto pedagógico da escola, de como essa escola vê a relação de ensino e de aprendizagem, como essa escola vai ver a relação de participação dos pais. Não é? Então, se você não tem clareza disso, não adianta você ter o critério que a boa escola é que dá muita lição de casa. Não é isso, isso precisa ficar muito claro, isso não é um critério de aprendizagem da criança. Mas sabe também o que eu fico pensando, Renata? Eu fico pensando assim, que tem uma ideia que é da relação entre pai e filhos e a necessidade dos pais acompanharem a vida escolar do filho, que está no lugar errado, ela está caracterizada no lugar da lição de casa. E isso não é acompanhamento da vida escolar do filho. Então, acho que a gente precisa dar uma limpada aí nesse campo, né?
Antes da gente continuar esse assunto aqui no estúdio, a gente foi lá na casa da Ana Paula, que é mãe do Pedro e do Davi. E a gente foi acompanhar justamente a vida escolar dos meninos e saber como é que ela lida com essa questão da lição de casa com eles. Vamos acompanhar. Fazer a lição de casa ou brincar? Para Ana Paula, mãe de Pedro e Davi, a lição de casa pode ser encarada como um momento de interação com os filhos. Mas ela questiona o excesso na aplicação das tarefas. Semana de prova tem lição de casa, então é uma coisa que eu fico falando na escola, eu sou a chata da lição, né? Já aconteceu da gente querer ir para o teatro e não poder porque a lição de sexta é para segunda. Então daí a família inteira deixa de fazer um programa cultural, alguma coisa que seja de realmente cultura geral e de arte e outras áreas do conhecimento para ele fazer uma repetição frenética de matemática. A mãe dos meninos, de 11 e 13 anos, acredita que é preciso repensar a lição de casa e explorar mais a individualidade de cada criança. Há tentativa sim, e eu acho que é um andaime, né, para que a gente chegue num lugar da lição de casa que tenha o mínimo prazer e faça sentido no aprendizado, na coisa cognitiva das crianças. Tá aí, então a gente acompanhou um pouquinho do dia a dia da Ana Paula e a dificuldade que ela teve, especialmente nesse quesito lição das crianças, porque a gente viu que ela, inclusive, deixou de ir ao teatro, que é uma atividade prazerosa e também que poderia servir como aprendizado, contato entre mãe e os filhos, para fazer a lição de casa, porque se não fizesse, não ia ter lição na segunda-feira feita. E aí, qual é o limite? Até que ponto a mãe, o pai deve abrir mão dessa missão para levar o filho ao teatro, por exemplo? Eu como estava indo nessa linha, eu acho que realmente passou do ponto, né? Assim, acho que eu volto, as escolas estão exagerando, acho que veio uma demanda também, aí a gente não sabe se dos pais ou da onde veio primeiro isso, né? Mas assim, volto, ficou o instrumento de medição se é boa, se a escola é boa ou não, e como se isso fosse uma coisa boa para as crianças, enfim, né, independente da idade, porque eu vejo também os jovens, que eu acho que tem sim que estudar em casa, tem que ter uma outra rotina, sou um pouco menos radical com eles do que com as crianças, mas eles também estão sem tempo, eles próprios, de saírem ao cinema, sair com os amigos, namorar, que são coisas que são importantes na adolescência. Você precisa passar por isso também para poder aprender a conviver, porque a gente está tirando um espaço de convivência. A lição de casa ela tem que ser um exercício que a criança consiga fazer autonomamente. Porque, na verdade, uma lição de casa seria uma recapitulação, um estudo, não de um conteúdo novo, mas sim de uma coisa que já foi trabalhada na escola e que a criança teria condições sozinhas de fazer. E é um contexto que o pai, embora tenha aprendido isso também, não participou daquela aula. Não. Ou aprendeu de um outro jeito. Porque a matemática, por exemplo, é um lugar que os pais sempre falam assim, mas eu fui ensinar do meu jeito, porque eu não sei fazer desse jeito. Acaba atrapalhando, né? Então, eu acho que assim, precisa ter muito clareza disso, que assim, ela tem um papel, que ela tem esse papel de organizar, digamos assim, ensinar a criança a estudar. Então, se você está ensinando uma criança, um adolescente a estudar, ele precisa conseguir fazer isso autonomamente, por um determinado período de tempo. Né? Isso não é uma atribuição da família. A família pode acompanhar e deve acompanhar a vida escolar da criança de muitas outras maneiras, indo na escola, frequentando as reuniões de pais, ajudando nos projetos, de milhões de outros jeitos. Essa não pode ser a única via de relação entre a família e a escola. Isso acho que é uma coisa importante aí para pensar. A outra coisa também que eu acho que é super importante é que assim, o que significa deixar de ir numa atividade cultural para fazer lição de casa? Quer dizer que a gente está dando dois valores diferentes aí, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. E na adolescência, e agora, mesmo na educação hoje, a gente sabe que os conteúdos eles estão muito imbricados, que eles estão muito relacionados. Então, ir assistir a uma peça de teatro, ir a um cinema, pode trazer uma possibilidade de entender o que a criança está estudando de um outro jeito. Tem uma coisa que é muito interessante.
A gente tem que orientar os pais que o espaço dele nessa relação com a lição de casa é justamente esse. De organizar a rotina, que horas vai fazer a lição de casa, ajudar a criança a entender quanto tempo ela precisa para fazer a lição de casa e como é que encaixa as outras coisas. Organizar um espaço, né? Ter uma escrivaninha onde vai fazer os materiais, né? Aqueles que são mais distraídos, que fogem um pouco, você ajudar a chamar nesse horário, né? Quando tem uma pesquisa um pouco mais complicada, você poder orientar e pensar em ajudar com algum... Esta é a função dos pais, não ter que nem fazer por e nem ensinar como. Se chega em casa uma lição que o pai tem que ensinar como, é uma coisa que está esquisita. E cada vez mais chega a lição de casa. O pai, e ele se debruça. E aí eu já vi a pai falar assim, mas eu mesmo não estava entendendo nada daquela lição de casa, o que ela significava. Porque assim, ele não está lá na sala de aula. Ele não está naquele contexto, ele aprendeu diferente. Queria agradecer a presença de vocês duas, mas não sem antes deixar o espaço das considerações finais. Renata, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês, e é muito bacana a gente poder estar aqui falando um pouco isso, porque eu acho que tem muitos pais que estão nessa situação divididos em entender o que de verdade é bom para o filho ou não, né? Assim, o que eu faço para escolher a escola certa, né? E eu acho que vocês têm que contar muito com o feeling de vocês, né? Assim, eu acho que de conhecer a escola, de entender e do que aproxima mais do que você pretende para o seu filho, né? E não aceitar qualquer coisa. Tá, e muito obrigada pela presença. Denise, qual o teu recado, tuas considerações para pais e professores também, para lidar com essa realidade? O que eu acho que é sempre importante a gente ter bastante clareza de qual é o projeto de formação que a gente tem, porque pensar a lição de casa, o conteúdo, está dentro de um bojo que é qual é o projeto dessa escola, o que essa escola deseja. Então, nesse sentido, também é importante que os pais possam conhecer esse projeto da escola e discutir com a escola. Então, cada vez mais a gente diz, a escola ela tem que ser um espaço onde a voz do aluno e a voz das famílias, ela também esteja presente. Então, acho que isso é a coisa mais importante, é assim, participar da vida escolar do menino não significa fazer lição de casa. Isso é muito pouco, digamos assim. A escola precisa demais da ajuda dos pais, mas também tem um pedaço que o pai tem que delegar para a escola o que é o papel dela. Então, acho que é uma questão de pensar os papéis. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada. E o NET Educação fica por aqui. Eu estou esperando suas dúvidas, críticas e sugestões no nosso portal neteducação.com.br, na nossa página no Facebook. Eu volto, é claro, no próximo programa. Tchau! Why'd you wanna go and put stars in their eyes?